Aula 16 de História Geral, Imperialismo na África. Como vocês viram, o continente africano, aqui é a Ásia, e lá acima a Europa. Vamos tocar sobre o tema o imperialismo europeu na África, que ocorreu ao longo do século XIX. Até 1876, 10% do território africano estava em posse dos colonizadores. Já em 1900, o domínio europeu correspondia a 90,4%. A princípio, a exploração europeia estava espalhada ao longo da costa, com fortes postos comerciais que garantiam o tráfico de escravos. As primeiras dominações em larga escala começaram com a França e a Inglaterra. A França ocupou a Argélia em 1832, a Tunísia em 1881 e em seguida o Marrocos. Assim estava criada a África Ocidental francesa. Portanto, o domínio da África começa com a França, na Argélia. Vamos nos ocupar com as datas, porque vamos caminhando para a Primeira Guerra Mundial. 1832, Tunísia. 1881, Marrocos. Marrocos, África Ocidental, francesa. Por sua parte, com o mesmo intuito de expansão territorial, a Grã-Bretanha ou Inglaterra apossou-se do Egito em 1882. A Inglaterra, em 1882, o Egito, o Sudão, no sul da África. Em 1876, o rei da Bélgica, Leopoldo II, dominou toda a área atual do Congo. A região ficou sob domínio pessoal do monarca até 1908, quando foi vendida ao governo da Bélgica e correspondia a 80 vezes o tamanho do país dominante. Portanto, 1876, teríamos o Congo da Bélgica. Entre os motivos para a dominação europeia estavam as riquezas naturais africanas. O território era exuberante em pedras preciosas, matérias-primas, vegetais e minerais. Como estratégia de dominação foram usadas negociação política, manobras militares e religiosas. Para as negociações políticas, os chefes tribais faziam acordos comerciais com os europeus. Estes levavam produto da terra enquanto forneciam armas aos africanos. A fim de expandir o território, os próprios europeus se aliviavam com tribos e participantes das guerras travadas entre eles. Assim garantiu mais terras e aliados poderosos. Vamos à religião e ideologia. Vamos avançar o assunto. A religião cristã reforçou a ideia de inferioridade entre aquelas regiões onde eram praticadas o politeísmo. Ali os missionários demonizavam os costumes e os deuses e conquistaram as mentes também.
As teorias raciais, como o darwinismo social e o mito do fardo do homem branco, sustentaram a exploração das riquezas naturais africanas. O argumento era apoiado na tese de que os africanos eram bárbaros e precisavam de contribuição do europeu para alcançar o mesmo grau de civilização. A partilha da África. O ápice do imperialismo viria em 1885 com um acordo selado na Conferência de Berlim. Portanto, é importante saber, é importante anotar e gravar. Em 1885, Conferência de Berlim. Garantia a liberdade comercial para todos os países em certas áreas. Igualmente, a reunião servia para determinar as fronteiras do território africano. Após a Conferência de Berlim, a África foi dividida em 50 estados. 50 estados. África. Portanto, a África dividida em 50 estados. Os termos do acordo não respeitavam as divisões étnicas tradicionais, geraram impacto catastrófico sobre as nações. É por esse motivo que ainda nos dias de hoje alguns países permanecem sob rivalidade étnica que causa guerra civil e pobreza extrema. A partilha da África também está entre a justificativa para a Primeira Guerra Mundial que aconteceu de 1914 a 1918. Descontentes com a divisão e sem mais território para conquistar, as grandes potências entraram em desacordo e exigiam a revisão da partilha. O neocolonialismo. Após o processo de descolonização africana, as antigas nações imperialistas buscavam seguir com um relacionamento especial com esses países. Ainda que seja uma relação entre estados soberanos, muitos estudiosos veem como um novo modelo de exploração e por isso chamam de neocolonialismo. A Inglaterra reuniu quase todas suas ex-colônias em Commonwealth. Seus habitantes têm trato preferencial na hora de emigrar e na hora de vender seus produtos. A França criou o princípio da francofonia, que engloba todos os países de língua francesa e assim pode promover o intercâmbio linguístico e cultural. Além disso, o país estimulou a imigração desses países nos anos 70, quando necessitava de mão de obra para suas indústrias. Portugal ainda mantém laços políticos especiais com Angola e, em certa medida, com Moçambique através do PALOP, país africano de língua oficial portuguesa. Mantém-se a cooperação cultural e linguística. Portanto, PALOP, né? País africano de língua oficial portuguesa. PALOP, País Africano de Língua Oficial Portuguesa. A Bélgica não mantém nenhum laço especial com o Congo e Ruanda, e as relações entre esses países são extremamente delicadas.
A Espanha mantém alguns enclaves e ilhas no território marroquino, que sempre é motivo de disputa entre as duas nações. No entanto, as nações europeias vêm perdendo espaço cada vez mais para a China, que tornou-se no século XXI o maior parceiro das nações africanas. O imperialismo na Ásia ocorreu ao longo do século XIX, quando potências europeias, o Japão e os Estados Unidos ocuparam regiões asiáticas. A expansão para a Ásia se deve a fatores econômicos, como a garantia de matérias-primas para as indústrias, mercado para os produtos e ideológicos, como civilizar estes povos. A colonização da Ásia. A ocupação das Índias, nome genérico para a terra descoberta, começaram durante a chamada Revolução Comercial do século XV e XVII. Dessa maneira, estavam garantidos produtos como especiarias, porcelana, toda a gama de mercadorias que não se encontravam na Europa. Os portugueses foram os primeiros europeus autorizados a constituir portos em certas regiões da Índia, China e Japão. No entanto, com a Revolução Industrial, o cenário econômico europeu mudou. Com o surgimento das fábricas, se produzia mais, se necessitava mais matérias-primas. Ao mesmo tempo, era preciso menos mão de obra e o desemprego aumentou. Dessa maneira, nações industrializadas como França e Inglaterra serão as novas protagonistas da conquista imperialista aos países asiáticos. Imperialismo na Ásia. Vamos ao resumo. Nesse contexto, Inglaterra, França e Holanda foram ocupando território na África e na Ásia. Mais tarde, o Império Alemão também se lançaria à conquista de regiões por estes continentes. Igualmente, o Japão aproveita para invadir a Península Coreana e a parte da China. Os Estados Unidos começam a ocupar ilhas do Pacífico e o símbolo dessa conquista será o Havaí. A Índia foi ocupada gradativamente por ingleses e franceses a partir do século XVIII. No entanto, os franceses tiveram que renunciar à conquista de mais território nessa região após a Guerra dos 7 Anos. Assim, as zonas que pertencem à Inglaterra ficaram sob a administração da Companhia das Índias Orientais, enquanto outras eram gestionadas sob regime de protetorado. Isso significa que muitos dos governadores locais, os marajás, mantiveram seu poder, mas a atividade agrícola passou a ser do cultivo de algodão e juta, destinada às fábricas inglesas. Portanto, algodão e juta para os ingleses, né? Logo depois vamos ver sobre a Revolução Industrial. Com a consequência, os alimentos escassearam e houve fome no campo. Esta situação, aliada à crescente medida discriminatória imposta pela autoridade britânica, levaram a sublevações como a revolta dos cipaios, ocorrida em 1857. Portanto, revolta dos cipaios, revolta cipaios, 1857. Os indianos foram derrotados 2 anos depois, e entre as consequências da revolta esteve o endurecimento do poderio inglês. A Companhia das Índias Orientais é dissolvida e a Índia é incorporada oficialmente ao Império Britânico
através da coroação da Rainha Vitória como imperatriz na Índia em 1876. Incorporação 1876. A Índia é incorporada ao Império Inglês. A Revolução Industrial Inglesa, para que possamos entender a Revolução Industrial como um todo. A Revolução Industrial Inglesa teve início em consequência de uma série de fatores econômicos, sociais e políticos que ocorreram na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Metade do século XVIII. Causa da Revolução Industrial Inglesa. A Inglaterra era um país unificado, com uma situação política relativamente estável, livre de tarifas alfandegárias e com sistema de seguro e infraestrutura bancária bem estabelecidos. No século XVIII, tornou-se uma potência econômica internacional, dominante e acumulou grandes somas de capital. Além disso, o grande número de portos naturais e rios navegáveis, muito ligado por novos canais, significava que o consumo interno e internacional estavam facilmente interligados. A existência de mão de obra abundante e barata foi também importante para o desenvolvimento da indústria. Desde o início do século XVIII, com a melhoria da produção agrícola, houve uma queda na taxa de mortalidade. Ao mesmo tempo, grande contingente populacional estava sendo expulso do campo pela apropriação das terras por poderosos proprietários rurais e migravam para a cidade. A burguesia inglesa pode contar ainda com o crescimento do Império Colonial. Na segunda metade do século XVIII, depois de vencer os franceses, a Inglaterra passou a ter hegemonia naval. Por essas épocas, as atividades comerciais comandavam o ritmo da produção. Consequência da Revolução Industrial na Inglaterra. Manufatura e indústria. Na Inglaterra, no início do século XVIII, coexistia diversas formas de trabalho industrial. Corporações que realizavam trabalho artesanal, já em fase de extinção. A indústria rural ou doméstica que funcionava na zona rural, onde as famílias camponesas fiavam, teciam e tingiam, inicialmente para a necessidade da família, produzindo tecido de lã com rocas e teares de madeira. Com o crescimento do comércio, passaram a produzir para o mercado, surgindo o fornecedor da matéria-prima que recebia o produto acabado para ser comercializado. E também as manufaturas de fiação e tecelagem de algodão, que embora não possuíssem máquinas, assemelhavam-se às fábricas, reunindo operários em um só local, produzindo com certa divisão de trabalho. Máquinas e fábricas. Na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, diversos inventos revolucionaram a produção. O primeiro ramo da indústria a ser mecanizado foi o da fiação e tecelagem de algodão. Em 1767, o inventor inglês James Hargreaves criou a máquina de fiar. Portanto, 1767, a máquina de fiar foi inventada. Por James Hargreaves. Construída em madeira usada para a indústria rural e doméstica. Em 1769, Richard Albright criou o tear hidráulico. Importante anotar aqui.
TA hidráulico, criado em 1769. 1769 por Richard Arkwright. Depois aperfeiçoado e usado na indústria têxtil. Nesse mesmo ano, James Watt criou a máquina a vapor. Então, James Watt, máquina a vapor. Portanto, o berço. A nova energia passou a ser utilizada nas máquinas de fiar e tecer. Foi na fabricação de tecidos que ocorreram os mais importantes avanços técnicos no início da industrialização. Em 1779, Samuel Crompton aprimorou o TA hidráulico. 1779, nós tivemos Samuel Crompton, que aperfeiçoou, né, o TA hidráulico. Portanto, a história vai avançando com as suas invenções. Mil setecentos e oitenta e cinco, Edmund C. inventou o TA mecânico. TA mecânico. Inventou o TA mecânico, capaz de ser operado por mão de obra não especializada, o que marcou o fim da tecelagem manual. Portanto, a tecelagem manual perde a sua vez. Para aumentar a resistência das máquinas, a madeira foi substituída pelo metal, que estimulou o avanço da siderurgia. A Inglaterra contava com abundância de ferro e algodão. Carvão, matéria-prima fundamental para a construção de máquinas e para a produção de energia. Portanto, abundância de ferro e carvão para matérias-primas. A produção de carvão aumentou devido às bombas a vapor e outras inovações tecnológicas. Na década de 1880, surgimento da eletricidade como fonte de energia, cujo pioneiro foi Michael Faraday, anunciava um rival que acabaria por substituir o vapor. Portanto, 1880, eletricidade. A eletricidade vinha Michael Faraday. Anunciava um rival que acabaria por substituir o vapor. O desenvolvimento de ferramentas de máquina padronizada e precisa foi o aspecto importante da Revolução Industrial. Agora nós vamos entrar na parte política, o proletariado. A Revolução Industrial Inglesa fez surgir uma classe operária que se caracterizou por ganhar baixos salários e por jornada de trabalho que chegavam a 16 horas. Os operários que antes eram donos dos teares e rocas passaram a ser submetidos aos capitalistas, donos dos meios de produção. Uma das principais consequências da Revolução Industrial foi o crescimento da cidade. Em 1800, Londres chegou a ter 1 milhão de habitantes. 1800, Londres, 1 milhão de habitantes. Nessa época, o desenvolvimento industrial urbano deslocou-se para o norte do país,
Durante a era vitoriana, Manchester foi invadido por enorme massa de operários trabalhando em condições miseráveis. Mulheres e crianças enchiam as fábricas com salários baixos, mais do que os homens. Portanto, as fábricas, vamos citar aqui em Manchester. As condições de trabalho eram precárias e colocavam em risco a vida e a saúde do trabalhador, levando alguns a se rebelarem contra as máquinas e as fábricas. Os proprietários e o governo organizaram uma defesa militar. O aumento das lutas operárias obrigou a criação de subsistência mínima para os desempregados. Leis penalidade. Um imposto pago pela comunidade custeava as despesas. Portanto, a história continua e vamos caminhando para uma Primeira Guerra Mundial. Está bem perto, não coloco uns 50 anos. Em 1811, Land Luda. Em 1811 eclodiu o movimento ludita, nome derivado de Land Luthran, personagem criado para caracterizar a destruição das máquinas pelos trabalhadores. Na década de 1830, o movimento cartista reivindicava o voto para todos os cidadãos ingleses. Foram criadas associações que se cotizavam para pagar o enterro de algum companheiro morto. Em seguida surgiram trade union, sindicatos. Trade union e eram os sindicatos, que proibia o trabalho infantil, o trabalho de 8 horas e o direito à greve. Portanto, proibiu o trabalho infantil, proibiu o trabalho acima de 8 horas e o direito à greve. Portanto, aqui já temos uma base de que realmente a Revolução Industrial Inglesa realmente foi a principal de todas. As fases da Revolução Industrial compreendem diversos momentos desde o início do avanço do processo industrial, que começou na Inglaterra no século XVIII. Está divididas em 3 fases: a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial. Portanto, a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial, que vamos estar explorando aqui na nossa aula. Um verdadeiro mergulho e pincelada na história. A primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra no século XVIII e durou de 1750 a 1850. Portanto, a primeira de 1750 a 1850 na Inglaterra. Primeiro. Essa fase foi caracterizada por diversas descobertas, as quais favoreceram a expansão das indústrias, o progresso técnico e científico e a introdução das máquinas. Nesse inteirinho, a passagem da manufatura para o sistema fabril foi impulsionada pelas invenções de máquina de fiar, a mecânica e a máquina a vapor, que resultou na mecanização dos processos. Foi assim que ocorreu a expansão da indústria têxtil, metalúrgica, siderúrgica e dos transportes. O uso do carvão para alimentar as máquinas foi essencial nesse momento. Com o resultado, temos o aumento da produção, a substituição do trabalho manual pelo industrial, da manufatura pela maquinofatura, desenvolvimento do comércio internacional e o aumento do mercado consumidor. Quem estava à frente desse processo e contribuiu para sua expansão foi a classe burguesa, que detinha o recurso e que ansiava pelo lucro. Nesse sentido, surgiu a classe operária ou trabalhadora, chamada de proletariado,
mão de obra barata explorada nas fábricas. Vale lembrar que nessa época, que ocorreu na Inglaterra, que transformou Londres na mais importante capital financeira internacional e o país na grande potência econômica dominante. Mais tarde, ela foi se expandindo para outros países europeus. A segunda revolução industrial começou em meados do século XIX e durou até de 1850 a 1950. Portanto, 1850 até 1950. A segunda. Esse período foi marcado pela consolidação do progresso científico e tecnológico, se espalhando por outros países da Europa, como França e Alemanha. Portanto, se expandiu para a França e a Alemanha. Muitas descobertas foram importantes para alavancar esse progresso que agora não se restringia somente à Inglaterra. Vamos a alguns destaques nesse período. Portanto, a segunda revolução industrial acontece de 1850 até 1950. Destaques desse período, né? Invenção da lâmpada incandescente. Criação dos meios de comunicação: telégrafo, telefone, televisão, cinema e rádio. Portanto, meios de comunicação. Avanço na área de medicina e da química, como a descoberta de antibióticos e das vacinas. Ou seja, avanços na medicina e na química. Com esses avanços, descoberta de antibióticos e das vacinas. Além disso, avanço no processo de utilização do aço, por essencial para a construção de máquinas, pontes e fábricas. No tocante à sua utilização, devemos ressaltar que o aço é essencial para a construção dos trilhos das ferrovias, marcando consideravelmente o avanço dos meios de transporte. Ademais das ferrovias, o automóvel e o avião foram inventados nessa época. Portanto, o automóvel e o avião, né, foram criados nessa época. Não menos importante foi a nova configuração do uso da fonte de energia, que nesse caso estava sendo substituída paulatinamente pelo petróleo. Além de servir de combustível, o petróleo foi importante na produção de produtos derivados dele, do qual se destaca o plástico. O petróleo vem aparecendo como um novo modelo de energia. Petróleo. Esse conjunto de mudanças e invenções foram essenciais para revolucionar o sistema industrial. Elas trouxeram um novo panorama à vida social e econômica da população, denominada capitalismo industrial. Capitalismo industrial.
Fica claro que, ao mesmo tempo que o progresso e o conforto humano foi se mostrando favorável, por outro lado, as condições de trabalhadores das fábricas eram precárias, incluindo duras e longas jornadas de trabalho e baixa remuneração. Isso foi aumentando cada vez mais as desigualdades sociais. Assim começam a surgir os sindicatos em defesa do direito dos trabalhadores. O Fordismo e o Taylorismo. O Fordismo e o Taylorismo vieram revolucionar o sistema de produção das fábricas, com as famosas esteiras rolantes. Elas dinamizam e otimizam o processo, enquanto geravam mais lucro para a classe detentora dos meios de produção, barateando ainda mais o custo dos produtos. A terceira Revolução Industrial, de 1950 até os dias atuais, né? A terceira Revolução Industrial começou em meados do século XX, que abrange o período de 1950 e permanece até a atualidade. Foi nesse momento que ocorre um grande avanço da ciência, da tecnologia, da informática, como o surgimento de computadores, criação da internet, do software, do dispositivo móveis, da robótica e da eletrônica. Portanto, a terceira Revolução Industrial. Antecedentes à Primeira Guerra Mundial. Acrescentamos as antigas rivalidades entre França e Alemanha, Rússia e Alemanha e Reino Unido e Alemanha. Também o desentendimento quanto às questões de limite das colônias gerada pela Conferência de Berlim. Já estudamos em 1880. O antigermanismo francês se desenvolveu como consequência da Guerra Franco-Prussiana. Na derrota, a França foi obrigada a entregar aos alemães regiões de Alsácia e Lorena, essa rica em minério de ferro. A rivalidade russo-germânica foi causa pela pretensão alemã de construir uma estrada de ferro ligando Berlim a Bagdá, e passar por regiões ricas em petróleo, onde os russos pretendiam aumentar sua influência. O antigermanismo inglês se explica pela concorrência industrial alemã. Às vésperas da guerra, os produtos alemães começavam a chegar em mercados que eram dominados pela Inglaterra. Todas essas questões tornaram o conflito inevitável, à medida que acirrava o choque de interesse econômico e político entre as potências industrializadas. Portanto, tudo caminhava, para uma Primeira Guerra Mundial. A Rede de Aliança era uma bomba armada pronta a explodir. Em 1908, a Áustria anunciou a anexação da Bósnia-Herzegovina, contrariando os interesses sérvios e russos. A fim de mostrar uma boa relação entre os novos súditos, o herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, fez uma visita à região junto com sua esposa, em 28 de junho de 1914. Nesse dia, um estudante bósnio assassinou Francisco Ferdinando e sua esposa em Sarajevo, capital da Bósnia. Esse duplo assassinato foi pretexto para a explosão da Primeira Guerra Mundial
que durou até 11 de novembro de 1918. No começo do conflito, as forças se equilibravam em número de soldados, mas se diferenciavam em equipamentos e recursos. A Tríplice Entente, por exemplo, não tinha canhão de longo alcance, mas dominava os mares graças ao poderio inglês. Os tanques de guerra, os encouraçados, submarinos, os abusos de grosso calibre e a aviação, entre as outras inovações tecnológicas da época, constituíram até fato bélico de grande poder de destruição. Com artilharia pesada, 78 divisões, os alemães passaram pela Bélgica, violando a neutralidade desse país. Venceram os franceses na fronteira e rumaram para Paris. O governo francês transferiu-se para Bordeaux e, na Batalha de Marne, conteve os alemães e recuaram. Depois, franceses e alemães firmaram posições, cavando trincheiras ao longo de toda a frente ocidental. Protegido por arame farpado, o exército se enterrava nos buracos, onde a lama, o frio, os ratos e o tifo mataram tanto quanto as metralhadoras e canhões. Esse momento do conflito é chamado de Guerra de Trincheiras. Em 1917, os Estados Unidos se mantiveram fora da guerra, apesar de emprestar capitais e vender armas aos países da Entente, principalmente a Inglaterra, declararam guerra à Alemanha. Nesse mesmo ano, a Rússia saiu do conflito por conta da Revolução de 1917, que derrubou o czar e implantou o regime socialista. Depois vamos estar explorando esse assunto. Portanto, aqui a gente faz um pouco do apanhado do assunto da Primeira Guerra Mundial. Vários fatores encadearam a Primeira Guerra Mundial. Desde o final do século XIX, o mundo vivia em tensão. O extraordinário crescimento industrial possibilitou a corrida armamentista, ou seja, a produção de armas numa quantidade jamais imaginada. O expansionismo do Império Alemão e sua transformação na maior potência industrial da Europa fizeram brotar uma enorme desconfiança entre a Alemanha, França, Inglaterra e Rússia. Portanto, em nossa próxima aula vamos estar continuando sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Foi o resultado dos atritos permanentes provocados pelo imperialismo entre as grandes potências europeias. O conflito durou 4 anos e começou em 28 de julho de 1914. Terminou em 11 de novembro de 1918, com a vitória da Tríplice Entente formada por França, Inglaterra e Estados Unidos. Portanto, Primeira Guerra Mundial, assunto da nossa próxima aula, 1914 a 1918. 28 de julho de 14 e terminado em 11 de 11 de 1918. Como tínhamos falado em aulas anteriores, o mundo se tornou extremamente capitalista. Com o imperialismo comandando, o mundo se tornou capitalista, exatamente baseado no imperialismo. E culminaria na Primeira Guerra Mundial, o assunto de nossa próxima aula. Até nosso próximo vídeo, até nossa próxima aula. Não deixe de compartilhar para os amigos, não deixe de se inscrever no canal, para que possamos ter mais alcance, né, em relação às nossas aulas. Até nossa próxima aula, até nosso próximo vídeo.
Fiquem todos com a proteção de Deus.